Boa tarde. Deixa eu ver aqui que horas são. 1h20. Olha, impressionante como nós temos mantido o perfil Caxias, né, de horário. Estamos disciplinados no que se refere ao horário. Boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta, você que estava com Astério Moreira e o Gazeta Alerta. Agora você está aqui conosco. Você já tem aí todas as formas de participação do programa. Ontem você percebeu que não foi como na sexta-feira, né, com o David Hall. Eu fiquei no lugar certinho aqui do WhatsApp, na gaveta certa, tudo bem, eu fiz as perguntas e eu peço que você faça as suas perguntas também, porque nós vamos dar sequência aqui com os candidatos ao governo. Hoje a conversa é com o Márcio Bittar, candidato ao governo do Acre. Márcio, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista mais uma vez. Tudo bem? Tudo ótimo, boa tarde, é um prazer revê-lo e um privilégio ser entrevistado por você na condição de candidato ao governador, um prazer. Pois é, Márcio, eu confesso, você, em boa medida, né, porque tem algumas situações, algumas informações, algumas decisões que ficam mesmo nos bastidores. Mas aqui no Gazeta Entrevista, eu posso dizer, de certa medida, de certa forma, o Gazeta Entrevista acompanhou todo o processo. Verdade. Que você veio falando que não queria ser candidato e isso e aquilo, mas não teve jeito, né? Mas então, primeiro, dito isso, né, na abertura, que de fato é um privilégio estar aqui contigo e tal, eu tô como sempre estive na vida. Tá? Eu não posso, e eu acho que ninguém que anda comigo me vê reclamando da vida. Eu, graças a Deus, tenho uma vida intensa. Meu pai, que eu adorava, que faleceu cedo, enfim, então assim, continuo em paz, estou fazendo uma campanha mais leve, né? Acho que a maturidade permite isso. Não tenho mágoa, aliás, eu sou um cara de briga, de debate, pá. Ô Márcio, mas você fala que não tem mágoa, não, deixa eu te falar uma coisa. Juro por Deus, eu estava dando uma lida, eu estou dando uma lida em todos os programas de governo, e eu confesso que em relação ao seu, eu tive uma certa dificuldade, porque me lembrou muito uma música do Chico Buarque, não sei se você conhece, Gota d'Água, você lembra? Conheço, claro. Deixa em paz meu coração, ele é um pote aqui, até aqui de mágoa, e qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água. Impressionante como, primeiro que é um texto muito bem escrito Obrigado. E forte, né? Você fala que não tem mágoa, mas ali tem algumas situações. Eu vou só para que o telespectador acompanhe. Ele é dividido em tópicos e de valores e caráter é um dos tópicos. Só pelo título você já vê que é pancada, né? Reencontrar o caminho e dar fim ao desgoverno tonto e sem rumo. Acordos na calada da noite. É preciso dar um basta na improvisação. Ecologia e pobreza. O desgoverno atrapalha e não cuida do povo, desgovernos que se servem do povo, Bolsonaro e Márcio, recursos preciosos para o Acre, e aí vai. Isso não é mágoa, não? Bom, primeiro, esqueci, fez umas 15 indagações, vou ver se eu consigo lembrar. Não é mágoa, agora eu não posso deixar de dizer o que eu penso. E o que eu penso é que o Acre está sendo governado por dois grupos há 28 anos. E há um desgoverno. As informações que a gente consegue coletar, até porque se você for no portal de transparência, o governo do Acre não é um bom exemplo, é difícil você pegar informações mais precisas, o Acre está bem atrasado com relação a isso é ruim, porque isso é um defeito de um sistema que deveria, para ser democrático, ser bem transparente, mas as informações que você tem é que as secretarias funcionam quase como governos paralelos, sem conexão uma com a outra, quase que no tempo do fax, quando você já está no 5G. E mais do que isso, a grosso modo, então, veja bem, o Dantinha percebeu que a sobrevivência econômica baseada no extrativismo, notadamente o vegetal, portanto da borracha, havia acabado, sem chance de voltar. Então ele faz um convite para pessoas, foi quando o meu pai veio, a minha família veio, eu sou fruto do terceiro grande processo migratório que o Acre passou, para mexer com lavoura, agricultura, pecuária, agronegócio. Isso nos anos 70, né? Nos anos 70. E, de repente, veio essa questão ambiental com a qual eu tenho uma concordância até certo ponto,
mas ela, como muitos movimentos que acabam sendo radicais, ultrapassou, a meu juízo, que estuda essa matéria, um pouco o ponto do equilíbrio. Você passou de um cuidado real, verdadeiro, que o homem tem que ter com a natureza. Veja o Igarapé São Francisco, veja os rios que cortam essas cidades. Se não é verdadeiro que a gente precisa cuidar deles, claro que é, estão virando esgoto a céu aberto, mas deram uma exagerada e construíram um arcabouço legal que praticamente inviabilizou o estado do Acre economicamente. Resultado disso, você tem um estado cuja metade da população é pobre, você tem jovens hoje que os pais estão sofrendo, porque estão vendo desempregados. Muitos pais, eu fico aqui imaginando a dor de uma mãe, perdendo o seu filho para as drogas, perdendo o seu filho para a criminalidade. E claro, pobreza não é sinônimo de criminalidade. Mas se você juntar Bolívia e Peru do lado um do outro aqui, fazendo divisa conosco, 2 dos 3 maiores produtores de cocaína do mundo, e milhares de jovens, a flor da idade, desempregados, você tem uma facilidade de que isso se junte, e esse é o cenário do Acre. Ora, para sair disso, você tem que ter um caminho econômico, você tem que apontar um caminho, e eu entendo que esses 28 anos governado, ora pelos Vianas, ora pelos Camelis, não conseguiram apontar isso. Como é que você atrai investimento? Como é que você vai convencer os empresários locais ou empresários do Brasil que tenham recurso, que queiram investir no Acre, se você não tem como apontar a saída? Exemplo, não tem como Feijó, Tarauacá e o Juruá produzirem o quê para vender para cá. Então, toda aquela região, obrigatoriamente, tem que pensar para o Peru. Aí é onde eu advogo a questão da estrada, não como elemento final ou único. Eu nunca disse isso, até no teu programa eu reafirmei. Mas a ampliação de um acordo bilateral Brasil-Peru, envolvendo, entre outras coisas, a ligação da estrada de Cruzeiro do Sul a Pucallpa do Peru, é fundamental. Como é fundamental você desbloquear essa área, por exemplo, daqui até Rondônia, porque é uma área plana, uma área fértil, bem localizada e que está perto do porto de Porto Velho. Para isso, então, para terminar o raciocínio, você precisa se juntar a pessoas do Congresso Nacional que possam flexibilizar algumas leis ambientais. Bom, o seu Manuel Oliveira, lá do bairro Placas, está perguntando aqui o seguinte: você acusa a florestania de gerar pobreza. No entanto, o PIB do Acre reflete que cadeias produtivas organizadas pela esquerda são responsáveis pela exportação do Acre, como suíno, castanha e madeira. Só na Dom Porquito e Acre Aves existem 800 empregos diretos, diz ele aqui, sem contar que estas cadeias produtivas garantem um consumo interno de grãos. Ele está falando a respeito das outras cadeias produtivas, né? 100% do milho comprado dentro do Acre, 100% do farelo de soja comprado no Mato Grosso. E aí, Márcio, na tua proposta, você fala a respeito do... Eu não vou aqui, porque eu sou meio barbeiro com essa... Bom, está aqui. Tem um ponto aqui que você coloca, porque no final do seu documento que você apresenta no TRE, você coloca uma série de intenções, de ações de governo, caso se eleja. Você fala a respeito de aproveitamento da exploração das áreas degradadas. Qual que é o raciocínio do seu Manuel lá do bairro Placas? Dialoga com essa tua proposta de aproveitamento de terras degradadas? O que foi feito pelos governos dos Vianas e dos Camelis? Olha, o seu Manuel, muito obrigado pela pergunta, não há contradição do que eu venho dizendo e do que ele está afirmando, ao contrário. A florestania, ela foi um conceito baseado fundamentalmente numa coisa quase que assim, você não precisa, o Jorge Viana cansou de dizer isso, a floresta em pé rende mais. Então, o que significa dizer? Você vai colher da floresta, seja seringa, castanha, plantas medicinais, etc., fármacos, que se vendia muito essa ideia, e, portanto, não precisa derrubar, não precisa abrir mais nada. Isso é um fracasso, porque isso vai na contramão das leis naturais. Qualquer lugar do Brasil que está mais próspero do que o Acre, ele só está mais próspero do que o Acre porque ele utiliza o seu potencial. Então, se ele tem petróleo, ele usa, se ele tem gás, ele usa. Aqui nós somos praticamente proibidos de fazer isso. O Dom Porquito, que já é uma iniciativa, se eu não me engano, já de apoio, né, do governo já do Tião Viana, que chegou a mencionar, o Tião chegou a dizer que era preciso industrializar o Acre. E teve algumas iniciativas. A primeira vitória de Tião Viana nas urnas, ele veio com um discurso, que o quarto mandato da Frente Popular deveria ser da industrialização. Então são experiências positivas, eu acho que ali
de certa maneira, sem admitir, havia uma autocrítica. Aqueles empreendimentos que estão lá no Alto Acre são um exemplo daquilo que o Acre pode duplicar ou quintuplicar. No governo Bolsonaro, a ministra Tereza Cristina, que agora disputa o Senado pelo Mato Grosso do Sul, foi uma aliada importantíssima. Ela ajudou as negociações com o Peru para ampliar um pouco a tolerância, vamos dizer assim, do mercado peruano, para que eles possam incorporar um pouco mais do nosso produto. Aquelas plantas que estão lá, sem aumentá-las, elas têm a capacidade de dobrar ou até triplicar a oferta de emprego. Então, uma quantidade de empregos 100. No Acre, uma empresa que gere 100 empregos já é uma grande empresa. Imagina uma que pode gerar 1000. Né? Então, essa é uma experiência exitosa e que é, a meu ver, um exemplo daquilo que eu venho pregando enfim, ao longo de 30 anos. E tal. Então, estamos coerentes com aquilo que eu venho dizendo. Então, vamos lá. A Natex, a fábrica de tacos, a indústria de tacos, né? Dom Porquito, Acre Aves, esse modelo ele pode ser aperfeiçoado. A ideia, Peixes da Amazônia também, isso são ações em que o governo induz o fortalecimento de um determinado segmento e quanto a isso, você não é contra, né, pelo que eu estou vendo. Não, via de regra, o Estado tem que incentivar. Outra coisa que o Estado tem que fazer. Se você hoje, vamos dizer que a gente faça um acordo bilateral com o Peru, um acordo econômico, com tudo que tem que ter, baixa carga tributária, zona de livre comércio. Questões sanitárias. Fez um acordo, então você vai construir a estrada, você atrai o investimento. Se atraiu o investimento, seja de empresários locais ou de quem quiser e ter capital para investir no Acre, já dizia um economista brasileiro muito famoso, assim, não importa o endereço do dono da fábrica, importa o endereço da fábrica. Né? Não importa, se o cara é alemão, foi investir lá em Sena Madureira, no meu município, gera emprego em Sena, o que importa é isso. Aí você tem um outro problema. Qual é o outro problema? Mão de obra qualificada. Esses jovens que hoje estão, infelizmente, desempregados, se você aplicar uma planta no Acre de um negócio de crescimento econômico, você não tem a mão de obra preparada tecnicamente. Então, esse é o Estado que tem que fazer. O Estado tem que estar preparado para apontar, para induzir com uma equipe econômica capaz, eficiente, que procura mérito, procura resultado, e um deles é você preparar, qualificar os nossos jovens para essa mão de obra. Agora, algumas das experiências que você disse, elas têm dificuldade monumental de ir para frente, como é o caso da camisinha. A Natex. Por que isso? Porque você não vai ter, e eu já disse isso, às vezes em tom de brincadeira, mas utilizando a brincadeira para falar sério, né? Você não vai ter um alemão que diz que se preocupa com a Amazônia, parando na farmácia, comprando a camisinha de Chapuri, que é mais cara, porque ele está colaborando com a questão ambiental da Amazônia. Não vai, é mercado. Um pai de família não vai deixar de comprar um produto para os seus filhos que lhe atenda, ele não vai deixar de comprar aquele produto que lhe atende por um preço X, comprar outro pelo dobro do preço porque ele está ajudando a preservar um seringal na Amazônia. Ele vai comprar para os seus filhos aquilo que o dinheiro dele possa comprar. Então é muito difícil sobreviver a uma fábrica como a da camisinha sem subsídio. Por isso que o cliente deles é o governo federal. Né? Agora, quando é subsídio, vamos lembrar, a carga tributária brasileira ela é perversa sobre vários aspectos. Mas o aspecto que mais me chama a atenção é que quem mais paga é quem menos tem. Então, é preciso tomar cuidado quando você fala de subsídio. Porque quem é que está subsidiando? Ora, se a carga tributária incide mais em cima de quem menos tem, então é esse camarada que está sendo penalizado para subsidiar uma fábrica de camisinha no Acre. Eu estou dando um exemplo daqueles que você citou, um deles que eu acho difícil prosperar. E esse único exemplo que destoa dos demais é o único que é exclusivamente estatal. Não há nenhuma participação, nem comunitária e nem privado nesse empreendimento. Bom, tem aqui o Chico da Luz, do Quinari. Por que o aposentado não recebe aumento do salário mínimo do governo federal desde 1999, diz ele? Estamos há 23 anos sem aumento com a inflação. São 223% acumulado. Tem alguma resposta para o seu, seu Chico? Não sei se esses números estão muito... o seu Chico, eu acho que eu sei quem é o Chico da Luz. É mais para o Bolsonaro essa pergunta.
Bom, eu queria saber o seguinte, você fala que para poder compreender as necessidades que o Estado tem na indução do desenvolvimento, os modelos de desenvolvimento, até que ponto isso aqui é uma missão do Estado, até que ponto isso aqui começa a iniciativa privada, etc., você precisa ter uma equipe. Correto. Uma equipe que tenha um entendimento a respeito das missões do Estado. O Gladson não tem essa equipe? Eu acho que nem ele e nem o governo passado, os governos passados do PT. A prova é que nós estamos estacionados. Quer dizer, eu vou, por exemplo, eu agora há pouco, né, entreguei o mandato para o Veloso, que virou um amigo meu, né, tenho o maior carinho por ele, nosso pré-candidato agora a deputado federal. E quando eu posso, que foi o caso, eu gosto de andar no Brasil no chão, nas estradas. Eu acho que é a forma melhor de você conhecer, rever teu país e tal. Então, eu tenho uma indignação que eu considero importante. Quando minha família saiu daqui, eu tinha 11 anos de idade. Gastamos 8 dias de Rio Branco a Campo Grande, que era uma cidade do estado do Mato Grosso. Hoje virou uma capital do estado do Mato Grosso do Sul. Eu ainda me lembro, eu tenho 59 anos, mas eu me lembro quando o estado ainda era pobre. Hoje eu entreguei o mandato para o Veloso e fui de carro. Tem um cunhado, está com problema de saúde e tal, enfim. E eu gosto de viajar. E aí você anda no estado, você vê pujança, sabe? Você vê gente trabalhando, produzindo, sabe? Quase não tem desemprego. Agora, você olha de um lado ao outro, é sorgo, é soja, é milho, é arroz, é eucalipto, só uma planta de eucalipto, né, de celulose, que está sendo montada no Mato Grosso do Sul, é um investimento privado de 16 bilhões e meio. O Estado está crescendo e hoje tem uma arrecadação própria para investimento de quase 6 bilhões próprio. Capacidade de investimento? Próprio. Por quê? Porque é o Estado pujante, que ajudou a induzir o crescimento econômico, o Estado rico aumenta a arrecadação. Vamos para o Acre. O Acre tem quase 8 bi de orçamento. Quanto é que ele tem para investimento? Quase nada. O Acre não consegue construir uma ponte importante se não tiver dinheiro emprestado ou não for de Brasília. Isso tem que mudar. E para mudar, você tem que ter... Eu não sou tolo, eu sei que você ganha eleição com partidos políticos, você vai governar com eles, você tem que governar com a Assembleia. É uma bobagem você em campanha, às vezes no calor, né, alguém diz assim, critica, mas é a Assembleia, é o Congresso, você não governa sem eles. E aí tem composição, mas o núcleo central do governo tem que ser do que há de melhor no Estado. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista da eficiência. Por quê? Porque esse núcleo vai tocar o Estado. Quando você percebeu que o governo de Gladson Cameli não tinha esse núcleo qualificado? Olha, eu tenho medo de perder emenda, por exemplo. Eu consegui, a primeira emenda que eu consegui foi ainda, eu não era nem senador empossado, foi em 2018, nós ganhamos a eleição e eu corro a Brasília, o Moca, senador, era relator, sujeito que eu conheço há muito tempo. Ele perdeu, inclusive, a eleição, mas ele era o relator. Quer dizer, você relata de um ano, o exercício do outro ano. E eu fui pedir a ele os 5 milhões e meio que ele me deu, que ele colocou no orçamento, para fazer o primeiro estudo sobre a questão do Rio Acre, que é ao mesmo tempo a inundação e a seca. Cara, está terminando o governo, no 4º ano é que eles conseguiram licitar. Outro exemplo, eu consegui como relator, com o apoio do presidente Bolsonaro, entre outras emendas, 50 milhões para a CEPA, para comprar máquinas, implementos agrícolas. CEPA, Secretaria de Produção. De produção, ajudar os 22 municípios mais na área rural. Essa mesma rubrica eu consegui 100 milhões para o Mato Grosso do Sul. Vale lembrar que proporcionalmente é muito mais, 50 milhões para o Acre é muito mais do que 100. Com certeza. Só que o Mato Grosso do Sul já comprou, já foi, já aconteceu. Nós até agora, parece que agora no segundo semestre, agora nós estamos no segundo semestre, até que depois da eleição que será licitado. Isso me preocupa. E isso, por exemplo, isso demonstra, né, que o governo não tem tanta preocupação com a parte técnica. Eu cheguei a dizer para o Gladson uma vez, se você precisa de mais técnico, eu disse a ele assim, olha, anuncia um corte linear nos cargos de confiança e eu estarei ao seu lado para concordar contigo para fazer esse anúncio. Mas uma equipe técnica capaz de carregar o Estado nas costas tem que ter. Por exemplo, o Estado já poderia ter feito reuniões, claro que a pandemia atrapalhou, mas mesmo assim, já poderia ter feito reuniões com o governo vizinho de Ucaiali, que quer a integração, que deseja a integração, para terem feito, Itaã, uma coisa muito simples, que era os dois estados juntos preparar o pré-acordo
do que os diretórios nacionais poderão fazer. Olha como inverteu. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, com o presidente do Peru, se encontram em Porto Velho e eles assinam um documento onde está escrito a importância do aprofundamento das relações e mencionam a ligação terrestre de Cruzeiro do Sul a Pucallpa no Peru. E os dois estados vizinhos, que são os mais afetados, não sentaram em 4 anos à mesa para preparar um documento mínimo, dizendo, olha, eu tenho isso para te vender, você tem isso para me comprar, e nós dois juntos podemos produzir isso para vender para o mundo. Termino esse capítulo dizendo uma coisa que eu ouvi de uma autoridade peruana, eu fui lá numa comissão oficial. Aí ele disse uma coisa que eu jamais vou esquecer, da importância da ligação, do Peru e o Brasil se juntarem. Ele disse, olha, vocês têm escala, tamanho, mas não têm os portos. Nós temos os portos, mas não temos escala. Então os dois precisam um do outro. Agora, os estados vizinhos precisam Agora, essa escala, tocar. ele não estava se referindo a qual produto? Não, qualquer produto. Suponha que o Brasil com o Peru juntos entendam de montar uma... Ah, perdão, o Brasil, entendi. Não, pensei que era o Acre especificamente. Não. Porque nós, em escala aqui, parceiro. Mas, por exemplo, nós podemos participar disso e devemos participar. Claro. Suponha, isso é técnica, mas suponha que a região do Juruá, porque eucalipto não precisa de terra muito fértil, não. Ele precisa de terra mais arenosa, porque é como cenoura, né? Precisa ir para o fundo. Não é terras padrão Acre, aquilo ali dá em qualquer lugar. Suponha que uma planta de celulose na região do Juruá seja importante. Você está na beira, ligando ao Peru, você está na porta do mundo, da Ásia, da Índia, da China, com 2 bilhões e 600 milhões de habitantes. Se você, junto com o Peru, criarem 2, 3 tipos de alimento que você possa produzir em larga escala para vender para esse universo, você viabiliza o Estado. E aí, então, as 2 regiões mais pobres, viu? Porque Pucallpa e Juruá. As 2 regiões, um pouco mais, um pouco mais ampliado. Mas assim, a parte peruana mais pobre é a parte amazônica peruana. E a parte brasileira, infelizmente, mais pobre é a Amazônia brasileira. Márcio, nós vamos fazer um intervalo? Já já a gente volta, continuando aqui a conversa com o candidato ao governo do Acre, Márcio Bittar, no Gazeta Entrevista.